Boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer a presença de todos nessa tarde, nesse final de tarde, nesse evento maravilhoso. É um prazer e uma alegria muito grande estar aqui com vocês, conversando sobre ensino, aprendizado, tecnologia e pessoas. O que me dá muita satisfação em pensar em todo esse meu percurso é quando eu lembro daquelas crianças que na década de 90 e nos anos 2000 aprenderam e se divertiram com os CD-ROMs e os sites que eu desenvolvi. Essa galerinha cresceu e hoje está no mercado de trabalho. É a primeira geração nativa digital enfrentando o mercado de trabalho e todos os seus desafios. Por exemplo, em 20 anos, metade dos postos de trabalho vão estar automatizados. Como o meu colega acabou de apresentar aqui na apresentação anterior, cerca de 65% das crianças que estão no ensino fundamental hoje vão trabalhar com profissões que ainda não existem. Além disso, um outro desafio que vem junto com o bônus é a expectativa de vida. É bem provável que essa galera ultrapasse os 90 anos de idade. Isso quer dizer que elas vão trabalhar mais também. E diferente do que acontecia antes, o encerramento dessa jornada não vai ser uma aposentadoria. A pessoa vai continuar engajada com o mercado de trabalho, se relacionando de uma maneira ou de outra. Até um tempo atrás, a pessoa entrava num curso de graduação, fazia um curso técnico, e ela adquiria um cabedal, um pacote de informações que era suficiente para ela percorrer todo o caminho profissional dela até o final da vida. Ou seja, era um investimento inicial e aquela informação era suficiente para levar ela até o final. O que vai acontecer hoje em dia é bem diferente. O percurso não vai ser linear, ele vai ser completamente errático. É bem provável que essas pessoas, esses jovens, assim como nós, assim como eu, posso dizer para vocês, tenhamos mais de uma profissão ao longo dessa jornada. Muitas vezes, 2 ou 3 profissões concorrentes no mesmo período, com relações com o mercado de trabalho completamente diferentes, com pessoas diferentes, em lugares diferentes. Fazendo uma comparação, se a jornada de trabalho antiga fosse uma corrida de 100 metros rasos, a de hoje está muito mais parecida com o percurso de parkour. E o que acompanha tudo isso? Bom, se a gente não tem mais a condição de fazer um investimento inicial no conhecimento durante a faculdade, na graduação, e isso nos levar até o final da nossa jornada, como é que vai ser? Vai ser dessa forma. A gente vai ter que estudar e aprender muito. Se antes o ativo era o conhecimento que você tinha, de agora em diante o teu ativo vai ser aprender e desaprender rapidamente. Então, eu vou apresentar dentro desse cenário para vocês 2 blocos, 2 grandes tendências para a educação corporativa. O primeiro aspecto que a gente viu aqui é do aprendizado contínuo. Em seguida, é bem provável que a gente caminhe por uma tendência cada vez maior de aprendizagem formal, que na área de treinamento e desenvolvimento a gente chama de 70-20-10. 70% do que a gente aprender vai ser de forma informal. 20% através da relação entre pessoas. Apenas 10% formalizado. Isso quer dizer o quê? Que a relação entre experiência e aprendizado vai estar cada vez mais estreita, cada vez mais próxima. Quando houver uma interação entre pessoas nesse processo de ensino e aprendizado, ele vai ser muito próximo ao que a gente conhece hoje como um coach, como um mentor. Os conteúdos vão surgir na nossa frente just in time, à medida que a gente estiver precisando aprender aqueles conteúdos. Isso é um conceito bem diferente, né? Onde a gente pensa hoje em dia, nós fazemos investimento de conhecimento prevendo que vai ter uma aplicação. Né? O que eu estou propondo para vocês é que esses recursos educacionais que mobilizem, que estimulem a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes, eles vão surgir na medida que a pessoa estiver trabalhando e que ela tiver necessidade de receber aquela informação, com uma relevância muito grande do ponto de vista prático, profissional. E isso vai acontecer através de sistemas de aprendizado bem diferentes do que a gente tem hoje. Hoje está tudo fragmentado, eles não se relacionam. Eu acho muito engraçado você pensar, até do ponto de vista de negócio,
uma universidade que forma um indivíduo e que, quando ele se forma, ele vai embora e perde o vínculo com ela. Perde o vínculo tanto de ele continuar aprendendo, que, afinal de contas, o aprendizado ele nunca acaba. Também perde a oportunidade de aprender com esse indivíduo que aprendeu lá dentro. Então, o que eu estou propondo é que, de alguma forma, surgirão alguns sistemas integrados que vão mediar todo esse percurso de ensino e aprendizado do indivíduo, do começo ao fim da vida dele. Da onde ele poderá extrair métricas, comparações, e fazer uma estratégia que tenha muito mais significado. Uma outra característica desse sistema vão ser as plataformas adaptativas, bem melhores do que a gente já tem hoje. As plataformas adaptativas são aquelas que aprendem com o aprendiz a forma como ele gosta de aprender. Então, uma plataforma adaptativa, em pouco tempo ela faz um rastreamento do perfil do usuário e vai dosar a entrega de conteúdos e recursos educacionais para ele, de forma que ele tenha uma curva de aprendizado otimizada. Não vai entregar conteúdo simples para ele, porque isso vai se tornar enfadonho, chato, banal, e nem vai entregar conteúdos complexos, de forma que ele não possa resolver e acabe se retraindo. A forma como a gente vai aprender, receber esses conteúdos, os meios, eu acredito que não vão deixar de existir os meios tradicionais, evidentemente, como não deixaram de existir até agora. Eu, particularmente, adoro papel, adoro ler no livro, rabiscar, dobrar a orelha, desenhar em cima. Mas vão surgir novos dispositivos com um impacto muito grande, muito similares ao que a gente já tem hoje, que a gente já conhece para a realidade virtual, realidade aumentada, e dispositivos vestíveis que vão colher dados em tempo real e esses dados se tornarem uma forma de output para que o usuário aprenda a partir de todo esse contexto. Esse bloco de tendências que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ele diz mais respeito a metodologias, tecnologias, mas o que vem em seguida, eu acredito ser muito mais importante. Eu estou falando de empatia, de colaboração e de experimentação. Alguém aqui que está me ouvindo associa esses três conceitos a um conceito maior, a uma disciplina maior? Design Thinking. O Design Thinking é uma área do conhecimento fantástica, que eu tenho me aproximado cada vez mais nos últimos tempos. Tenho feito uma imersão bem intensa. Tenho aplicado ele não só na gestão de pessoas, mas na produção de conteúdos, no levantamento de requisitos para os meus projetos, junto aos clientes, junto aos usuários finais, obtendo muito sucesso. Empatia diz respeito a se colocar no lugar do outro. Pathos, em grego, significa sentimento. Qualquer sentimento que as pessoas tenham. Tristeza, alegria, dor, prazer. Empatia significa sentir no lugar do outro. Simpatia significa sentir junto com o outro. Empatia, pessoal, é um termo que a gente está ouvindo cada vez mais. Ouço na escola dos meus filhos, leio na internet, mas ela é um conceito que vem sendo trabalhado já há um bom tempo. A empatia foi medida em laboratórios de pesquisas psicológicas, ela tem uma resposta fisiológica muito nítida, é uma coisa que é possível medir. E chegaram a uma conclusão que cerca de 98% dos seres humanos sentem empatia. Então, dentro do contexto da educação corporativa, e vale pautar um pouco o que é a educação corporativa, é todo o processo de ensino-aprendizado, onde uma organização promove o desenvolvimento de pessoas para atender seus requisitos, suas necessidades estratégicas. A empatia vem trazer uma visão que vai alargar as fronteiras, que vai alargar os limites desse relacionamento da organização que tem que atingir os seus objetivos estratégicos e das pessoas que estão lá cumprindo com seus deveres, dedicando o seu tempo, o seu trabalho e seu conhecimento sobre tudo isso.
A colaboração, ela é um outro fator muito importante, porque quando a gente junta pessoas, a gente não tem uma soma, a gente tem uma multiplicação. Em alguns casos, a gente tem uma exponenciação. Em outros, até uma fatoração. Colaboração me lembra também cocriação. Pessoas criando juntas. Pessoas pensando alternativas diferenciadas. A gente tem pensado muito, falado sobre o aspecto da inovação nas empresas, diante dessas mudanças disruptivas. Né? Toda grande empresa hoje em dia tem um desafio muito grande. Como promover a inovação no segmento dela, uma vez que, como a gente ouviu aqui nas palestras anteriores, e como a gente já sabe, alguns jovens egressos da universidade, de um curso de engenharia, juntando 2, 3 post-its, um bom processo de design thinking bem mediado, podem criar uma disrupção em toda uma cadeia produtiva, em todo o mercado. Então, eu acredito que esses conceitos como empatia, colaboração e experimentação estão totalmente alinhados a processos inovadores dentro das empresas. Experimentação diz respeito a um outro conceito bem humano, que eu gosto muito, que é o de errar. Experimentar implica no erro. A nossa jornada como seres humanos começou há cerca de 200 mil anos atrás, onde hoje é a Etiópia, na África. Eu fico pensando de lá para cá, quantas tentativas, quantos processos de experimentação, quantos acertos e erros nós cometemos até chegar nesse exato momento, aqui, todos juntos, com toda essa infraestrutura e com todo esse mundo que nós vivemos, que, no meu entender, apesar de todos os desafios, tem melhorado significativamente para toda a humanidade. Então, a experimentação diz respeito a isso, a tentativa e erro. Diz respeito à possibilidade de criar, errar da melhor maneira possível, da maneira mais rápida, da maneira mais barata. Dentro desse conceito do design thinking, que abarca empatia, colaboração e experimentação, eu vou colocar um conceito mais universal, que é o de ética. Ética tendo pessoas no centro. Ética, porque a gente está caminhando para um momento em que as máquinas, cada vez mais, máquinas mecânicas, sistêmicas, sistemas cyberfísicos, vão ocupar o nosso lugar no mercado de trabalho. E nessa jornada de 200 mil anos, o que nos diferenciou da natureza foi justamente o trabalho. É um ponto de partida muito importante para o nosso conceito de ser humano. Então, quando a gente coloca o ser humano no centro desse processo, dentro do contexto organizacional, num conceito ético, com máquinas que estão interagindo conosco, que provavelmente serão nossos colegas cada vez mais, isso faz com que nós nos diferenciemos dessa nova realidade. Isso faz com que nós retomemos a nossa identidade como pessoas e que isso faz com que nós possamos dar um passo adiante. O que eu fico pensando nesse contexto todo, né, da educação corporativa, com esse poder transformador que ela tem na nossa sociedade, está totalmente relacionado à ação de pessoas para pessoas. As empresas têm um papel muito importante, que não é só um papel na base econômica da sociedade. Eu entendo que cada vez mais elas têm que caminhar no sentido de ter uma infraestrutura e uma identidade do ponto de vista humano que possa dar essa condição para que a gente transcenda esse estágio inicial que a gente está para um outro superior de uma nova humanidade. Eu acredito muito nisso e fazendo uma contraposição, quando a gente fala de todas as perspectivas que a indústria 4.0 traz, juntamente com o anjo iluminado da tecnologia e do conhecimento, vem um demônio do desemprego. Isso é fácil da gente pensar quando a gente usa o conceito da automação. Automação, nesse sentido, é simplesmente colocar uma máquina, um sistema, que reproduz o trabalho das pessoas de uma forma muito mais rápida, muito melhor e mais barata.
Em oposição a esse conceito de automação, eu queria propor para vocês refletirem a respeito de um conceito de aumentação, onde as máquinas chegam no processo produtivo, tomem o lugar que as pessoas estavam desenvolvendo, mas automaticamente a gente tem que pensar nas pessoas assumindo um protagonismo, um papel que é eminentemente humano, que está ligado à criatividade, que está ligado à colaboração, que é um processo empático, um processo positivo, um processo generoso. E dentro dessa lógica empresarial, eu acredito que nós vamos conseguir resolver questões como distribuição de recursos, igualdade, justiça, dentro desse contexto globalizado que nós estamos vivendo. Isso é um grande desafio, eu não tenho as respostas, mas eu vislumbro essa possibilidade, acho que está muito mais próximo de nós do que normalmente se promove, e acredito que em pouco tempo nós tenhamos a possibilidade de ver florescer em escala global um novo humanismo. Obrigado.